falar um pouco sobre Jesus nessa noite. Vou terminar falando sobre João, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, e o versículo número 13. Eu vou ser bem objetivo nessa palavra, não vou me demorar, para não ser cansativo aos irmãos, tendo em vista que ainda há um ensaio após o culto, mas eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações, amém? Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, vamos ler o 14, né? Mateus 16, versículo 14, não, 13, isso, 13 ao 16. Vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. E continuou ele dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Louva a Deus pela vida do meu sogro aqui, irmão, que quando eu cheguei ele já estava, né? Acho que o Vasco até brincou, disse: olha, está me esperando aqui. Deus abençoe o sogro. O sogro é um paizão para as nossas vidas. Eu sou muito feliz e abençoado por ter ele como meu sogro, viu? É porque ele foi o vaso que Deus usou para trazer a minha princesa à terra, né? Glória a Jesus, Deus seja louvado. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar sobre a curiosidade de Jesus. Diga comigo: curiosidade de Jesus. Você vai observar, irmãos, dentro desse texto que nós lemos, que Jesus, mesmo sendo Deus, e ele sempre fazia tudo com um propósito, mas ele pergunta aos seus discípulos. Ele faz dois questionamentos aos seus discípulos. E o primeiro questionamento que Jesus pergunta aos discípulos foi: o que o pessoal anda falando ao meu respeito? O que vocês ouvem falando sobre mim? E a Bíblia vai dizer que os discípulos começaram a falar: olha, Jesus, a gente ouviu falar que o pessoal diz que o Senhor é João Batista. E aí eu quero trazer aqui uma interpretação minha, tá? Desse contexto. Eu penso que as pessoas pensavam que Jesus era João Batista, porque a pregação de Jesus, teve pregação de Jesus muito idêntica de João Batista. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 4,17, você vai ver João Batista pregando: arrependei-vos, e Jesus também chegou a pregar sobre arrepender, porque é chegado o reino dos céus, né? Alguns vão dizer que Jesus era como Elias, semelhante a Elias. Por quê? Porque Elias reuniu o povo de Israel e vai dizer para o povo de Israel assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Baal. E Jesus, no sermão, certo dia disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Alguém ouviu e disse: rapaz, é muito semelhante a Elias. Alguém vai dizer, irmãos, que Jesus era um dos profetas, como Jeremias, conhecido como profeta chorão. E o próprio Jesus mesmo, a gente vê na Bíblia que por 2 vezes pelo menos ele chora diante de Jerusalém, e quando seu amigo Lázaro morre. Você vai observar, irmãos, que disseram que Jesus, como profeta, eu penso que compararam ele como Daniel, porque Jesus era um homem que gostava de orar, era um homem que ensinou a orar, era um homem que orava constantemente, e nas suas orações ele era sempre agradecido ao Pai. E alguém vai dizer: rapaz, esse camarada parece Daniel. Então as pessoas diziam que Jesus era semelhante ou igual a outros profetas. Não sabiam de fato, de verdade, quem Jesus era, a identidade de Cristo. E paz com vocês, irmãos, que no tempo que estamos vivendo, ainda há pessoas que não sabem dizer quem é Jesus.
Há pessoas que ainda não sabem falar quem de fato é Cristo. Há quem diga nos dias de hoje que Jesus ele foi um químico, um cientista, porque teve a capacidade de transformar água em vinho. Há quem diga que Jesus tenha sido um filósofo, porque Jesus trouxe boas ideias ao mundo. Há quem diga que Jesus era um fundador de religião, porque ele fundou o cristianismo. Outros vão dizer que Jesus era um homem bom. E as pessoas não sabem muitas vezes dizer quem de fato é o Cristo que nós servimos. E o certo é que Jesus, após ouvir as respostas dos seus discípulos, Jesus, olhando para eles, faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: e vocês, que são meus discípulos, que estão andando comigo, que estão lado a lado comigo, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, rapidamente, representando ali todos os discípulos, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a minha pergunta que eu deixo nessa noite para nós é: quem é Cristo para você? Se Jesus hoje chegasse aqui e perguntasse para você: quem sou eu para você? O que você diria? O que você responderia? Eu posso afirmar, irmãos, que Jesus ele nunca foi um cientista, um químico, porque transformou água em vinho, mas eu posso afirmar que ele é o dono da ciência, da química, ele é o dono, irmãos, de todo conhecimento. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Eu posso afirmar que Jesus nunca foi um filósofo, não. A própria Bíblia vai dizer no livro de João que ele é o verbo vivo que se fez carne. Eu posso afirmar, irmãos, que Jesus nunca foi um fundador de religião, pelo contrário, ele mesmo declarou no livro de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Eu posso afirmar, irmãos, que Jesus, ele, por mais que ele seja um homem bom, mas ele não era um simples homem bom. O próprio profeta vai dizer: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é muito mais que bom, ele é tudo para nós. Quem é Jesus para mim e para você? Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Messias esperado, tu és a esperança de Israel. E aí eu trago aqui nessa noite, se perguntasse para João, o evangelista, o amigo íntimo de Cristo, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Cristo, se perguntasse para João: João, quem é Jesus para você, João? Eu penso que João responderia assim: eu fiz questão de deixar registrado no Evangelho que leva o meu nome, quem é Jesus de fato. E aí eu quero te convidar aqui rapidamente. No meu ponto de vista, dentro do livro de João, João fez questão de declarar quem era Jesus. Quando eu abro a minha Bíblia em João capítulo 1, eu vejo João apresentando Jesus como o verbo vivo de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo 2 de João, eu vejo João apresentando Jesus como aquele que muda situações, porque Jesus foi num casamento que acabou o vinho e ele transforma água em vinho, e a situação foi totalmente mudada. Enquanto uns diziam: a festa acabou porque acabou o vinho, outros vão dizer: não acabou coisa nenhuma, o vinho apareceu porque Jesus fez um milagre.
visitá-lo. Quando eu abro a minha Bíblia em João capítulo 4, eu vejo Jesus sendo apresentado como fonte de água viva. Aleluia! Quando a mulher samaritana vai conversar com Jesus, Jesus desperta a curiosidade dela dizendo: ah, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu ia me pedir água, e a água que eu te der, aleluia, vai jorrar a vida eterna. Ele é a fonte de água viva. Quando eu abro a minha Bíblia em João capítulo 5, eu vejo João apresentando Jesus como o restaurador do paralítico. Havia um homem, irmãos, que há 38 anos estava enfermo no tanque Betesda, aguardando ali uma oportunidade para ser curado, até que o próprio dono da cura e do milagre se apresenta para ele e pergunta: quer ser curado? Naquele dia, irmãos, aquele homem saiu dali andando. Depois de 38 anos, o milagre aconteceu na vida dele. Porque Jesus ainda faz milagre para a glória do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo 6 de João, eu vejo João apresentando Jesus como aquele que supre necessidades. Jesus estava ensinando uma grande multidão, e de repente ficou tarde aquele culto, a multidão estava com fome, e a Bíblia vai dizer que Jesus, para experimentar os discípulos, vai dizer para eles: dê a eles de comer. Senhor, nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente para alimentar uma multidão. A Bíblia diz que Jesus deu graças ao Pai, dividiu 12 cestos, deu aos discípulos, e a Bíblia diz que eles comeram e ainda sobrou, irmãos, porque Jesus é aquele que supre, é aquele que multiplica, é aquele, irmãos, que a sua bênção transborda os celeiros. Louvado seja Deus. No capítulo de número 7, irmãos, Jesus é apresentado como profeta. No capítulo de número 8 de João, eu vejo João apresentando Jesus como advogado fiel de uma pecadora que foi pego em pleno ato de adultério. Os acusadores chegaram diante de Jesus com pedras nas mãos, dizendo: está escrito na lei que essa mulher é digna de morte. Jesus olhou para eles e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cada um, irmãos, foi soltando a pedra e saindo, até chegar o momento que só estava Jesus e a mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus perguntou para ele: cadê os teus acusadores? E a mulher disse: nenhum ficou, Senhor. E ele disse para aquela mulher, Jesus disse para aquela mulher: nem eu te acuso, vai-te, não peques mais. Ele é advogado fiel. 1 João capítulo 2 versículo 1 vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se um de vós pecares, lembre-se que vocês têm um advogado. E qual é o nome dele? É Jesus. Enquanto mesmo João vai dizer lá em Apocalipse que o diabo é o acusador dos santos, que acusa dia e noite diante de Deus, diante desse acusador nós temos um advogado fiel, advogado que morreu na cruz para nos justificar, para nos inocentar e para nos garantir uma vida eterna com Ele. Em João capítulo 8 eu vejo Jesus sendo apresentado como restaurador da visão de um cego de nascença. Aleluia. E eu acho lindo, irmãos, essa história, porque quando esse cego de nascença ele é curado, as pessoas vão questionar ele dizendo: mas tu não era cego de nascença? Como é que isso aconteceu? E a resposta dele foi: o homem chamado Jesus fez um lodo todos meus olhos e disse: vai no teu escolar, lava-te. Eu fui, lavei, estou vendo. Oh, como esse homem chamado Jesus, ele faz milagres extraordinários. Aleluia. No capítulo 10 de João, Jesus é apresentado como o bom pastor
dos discípulos. Em João capítulo de número 14, Jesus é apresentado, irmãos, como o caminho, como a verdade e como a vida. Em João capítulo de número 15, Jesus é apresentado como a videira verdadeira. Em João capítulo de número 16, Jesus é apresentado como aquele que prometeu o Espírito Santo. No capítulo de número 17, Jesus é apresentado como sumo sacerdote que intercedeu pela igreja. No capítulo de número 18, irmãos, Jesus é apresentado como restaurador de sonhos. Diga, restaurador de sonhos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, ele restaura sonhos. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no Getsemane para ser preso, esperando ser preso, quando de repente veio soldados romanos, acompanhado do sacerdote e o servo do sumo sacerdote, o ajudante ali do sumo sacerdote chamado Malco, teve a sua orelha cortada. Aquele moço, ele estava se preparando para ser um futuro sacerdote. Ele não era soldado, ele era ajudante do sacerdote, auxiliar do sacerdote. E ele teve a sua orelha cortada, e segundo a lei, nenhum sacerdote podia ser deficiente. Até porque no ritual de consagração ao sacerdote, o sangue tinha que ser aspergido na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. E o texto vai dizer que a orelha foi cortada. Quem sabe aquele moço por alguns segundos pensou: o meu sonho de ser sacerdote findou aqui quando alguém cortou a minha orelha. Foi o último milagre que Jesus fez antes de morrer. Jesus restaurou e curou aquele moço, e o sonho daquele moço foi restaurado para a glória de Deus. O capítulo de número 19, irmãos, Jesus é apresentado por João como Nazareno, rei dos judeus. No capítulo 20, Jesus é apresentado por João como aquele que venceu a morte, porque ele ressuscitou. E no capítulo 21, que é o último, Jesus é apresentado como aquele que restaura ministérios. Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas Jesus chama Pedro para uma conversa e vai dizer para Pedro: tu me amas, eu te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: você está perdoado, e eu estou te dando uma oportunidade de você cumprir o propósito e a chamada que eu tenho na tua vida. Não importa o que você fez, o que importa é que eu te perdoei e estou te dando essa oportunidade de fazer a minha obra. Quem é Jesus para você? Se alguém perguntasse para mim, irmãos: gente, quem é Jesus para você? Eu ia dizer: Jesus, ele é tudo para mim. Aleluia. Foi aquele que me salvou quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Da igreja de Madeira, o pastor estava pregando. A minha mãe disse: meu filho, no dia que você quiser aceitar Jesus, vai na frente e entregar sua vida a Cristo. E eu ainda pequeno, irmãos, ouvi o pastor perguntando: alguma criança, algum irmão, alguma irmã quer entregar sua vida a Jesus? Eu lembro criança, eu cheguei com a mamãe: mãe, eu posso estar na frente e receber oração? Eu quero Jesus na minha vida. E a mamãe disse: pode ir, meu filho. E eu fui e entreguei a minha vida a Jesus aqui na igreja de Madeira, aquele pisão vermelho que só os antigos lembram. Aleluia. Se alguém perguntasse para mim quem é Jesus para você, eu ia dizer: Jesus é aquele, aleluia, que me batizou com o Espírito Santo no domingo à tarde aqui na cidade Nova 2. Era reunião de mocidade. Alguém vai lembrar que as reuniões de mocidade era todo domingo à tarde, 2 horas da tarde. E nesse dia o pastor Manel de Brito estava em Manaus. Ele veio pregar aqui no domingo à tarde. Ele já estava indo embora para a Paraíba. E aí, na época, irmãos, louvado seja Deus, o pastor Gilberto conversando com a liderança: então vamos fazer um culto de tarde, aproveitar o homem. E aí ele chama
chamou as pessoas para ser batizadas com o Espírito Santo. E eu vim na frente e Jesus me batizou com o Espírito Santo com fogo. Se alguém perguntasse para mim, pastor Jansen, quem é Jesus para você? Eu vou dizer, Jesus é aquele que cura de gastrite. Eu lembro de uma campanha que nós fizemos na época do pastor Mauro, que veio um irmão aqui que Deus usava para curar a coluna. Não sei se alguém lembra, que ele chamava as pessoas para sentar aqui na frente, ele tocava a mão, a coluna da pessoa endireitava na hora. Terminou o culto, eu disse para ele assim: meu irmão, eu fico diagnosticado que eu tenho gastrite aqui, será que o senhor pode orar por mim? Ele na hora me abraçou e disse: Espírito Santo, toca no estômago dele agora. Jesus cura ele. Na hora eu comecei a chorar, a falar línguas estranhas, comecei a me alegrar do Senhor. Ele disse assim: moço, Jesus te curou, pode fazer os exames. Eu fiz os exames, não custou, não tem mais nada. Eu vi logo a prova dos nomes quando eu cheguei em casa. Minha mãe tinha feito, irmãos, aleluia, peixe cozido. Peguei farinha, fiz aquele pirão, porque toda vez que eu comia, eu não conseguia dormir, que meu estômago inchava. Naquela noite, peguei o peixe de manhã, como diz a Angélica, misturei com bastante farinha, ovinho, irmãos. Comi e não senti mais inchaço no estômago, porque quando Jesus cura, Ele cura de verdade. Aleluia. Se alguém perguntasse para mim, pastor, quem é Jesus para você? Eu ia dizer: Jesus é aquele que cumpre promessa. Porque aqui nesse lugar, quantas promessas, irmãos, eu tive? Jesus dizendo: eu vou te fazer pastor. Jesus dizendo: eu vou te fazer pregador. Jesus dizendo: eu vou te levar em outros lugares. E quando eu paro, irmãos, e penso quem eu sou, por onde eu passei e o que Jesus está fazendo na minha vida, na minha família, eu posso dizer: Ele é fiel para cumprir promessa. Ele é fiel para cumprir promessa. Quem é Jesus para a Cidade Nova 2? Jesus é o dono dessa igreja, que está preservando essa igreja avivada, que está preservando essa igreja debaixo da graça abençoada, que vai comemorar 38 anos de vitória, de milagre, de bênção, de testemunhos gloriosos e grandiosos. Quem é Jesus para você? Eu quero fazer uma breve oração. Posso orar, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Avivados para o novo tempo. Atos 8 vai dizer: vocês vão receber poder. Disse Jesus: para ser as minhas testemunhas. Ou para ser testemunha minha, eu estou acrescentando, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e no final. Eu quero fazer uma simples pergunta aqui, e você responda se manifestando com uma das suas mãos, por favor. Uma simples pergunta que eu quero fazer: quem nessa noite aqui quer viver milagres para testemunhar daquilo que Ele faz? Levanta a mão. Agora, pelo amor de Deus, quando Jesus fizer alguma coisa essa semana na sua vida, testemunhe. Um monte de gente aí que recebe bênção, milagre e tal, e fica escondendo e dizendo: não precisa falar não, procure o pastor, eu quero testemunhar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Porque no final de tudo, irmãos, quem vai ser glorificado vai ser Jesus, irmãos. Então levante as suas mãos ao céu. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor continuará sendo o mesmo eternamente. Amario Sharauri Fai Rebacia. Deus está me mostrando agora um grande portão que se abre diante desta igreja. E eu vejo Deus dando ordens a uma comitiva de anjos que está vindo em direção a este lugar para servir a igreja.
prodígio. Receba gozo na tua alma agora, como sinal que você vai viver um novo tempo, que você vai viver milagre, que você vai viver um tempo de realização para testemunhar da grandeza e da fidelidade dele. Senhor, eu te louvo por tudo que tu tens feito, está fazendo e fará, Senhor, nesta semana, nestes dias. Entraremos, Senhor, no segundo semestre a partir de amanhã, para vivermos, Senhor, um novo tempo. E a glória do segundo semestre será maior do que o primeiro, Pai. Colheremos, Senhor. Aleluia, eu serei terra suya canto revaciar. Aqueles que ao longo dos últimos meses e dias fizeram um propósito por escrito, como se fosse uma carta, porque é a visão que Deus me dá agora. Alguém que fez um pedido escrito num papel, e nesse, como se fosse uma carta, numa folha de caderno, você pontuou e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. E durante um tempo de campanha, de propósito, você apresentou diante de Deus essa carta. Você diante de Deus apresentou esses pedidos, dizendo: Senhor, faça. Só tu podes fazer, só tu podes agir. Eu venho nesta noite trazer uma resposta à palavra de Deus, dizendo: aguarde para viver o tempo de respostas. Eu vejo a carta de alguém sendo riscada, e esse risco simboliza que a resposta chegou. Haverá resposta para os teus pedidos, haverá resposta para os teus propósitos, haverá respostas, aleluia, para as tuas petições, diz o Senhor, e você testemunhará da grandeza e da fidelidade do Senhor. Tu viverás a bondade de Deus, diz o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pela tua bondade neste lugar. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, teus filhos, as famílias aqui representadas. Abençoa o aniversário de 38 anos desta congregação. Que grandes coisas o Senhor venha fazer neste lugar, e que este lugar continue sendo marcado pela tua glória. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Está dizendo aqui, irmãos, na hora que Deus estava me mostrando uma carta que alguém escreveu, ela veio trazer aqui, irmãos, como testemunho de que Deus faz. Ela escreveu aqui uma carta pedindo de Deus uma cura, e ela veio aqui testificar que Jesus, ele respondeu essa carta curando ela e fazendo um milagre. Está aqui datado, irmãos, 3/10/2023. Jesus cura. Está aqui Jesus sendo apresentado como aquele que cura e que responde propósitos de oração. Cadê o Deus? Cadê o Deus? Você não vai parar.
E todos que estão completando aniversário, amanhã, hoje, vem aqui na frente que nós vamos estar orando por vocês, tá bom? Salmo 90, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer: aleluia, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar orações sábias. Desejamos, a igreja deseja esse versículo da palavra do Senhor, aleluia, para cada um de vocês que estão aniversariando nessa noite. Amém, igreja? A igreja quer orar para o aniversariante, amém? Vamos orar pelo pastor Douglas, aleluia, pela esposa do nosso querido irmão Delcio, irmã Cíntia. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dele. Senhor, nós te louvamos. Esta feita nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, Pai, por mais um ano de vida, Senhor, tu tem concedido a teus filhos, Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite que tu venha continuar, Senhor, com as tuas mãos poderosas estendidas sobre a vida deles, Senhor, dando a eles, Senhor, aleluia, o que eles mais precisam, Senhor, saúde, Senhor, vigor, força, Senhor amado, e acima de tudo, Pai, aleluia, Senhor, que tu venha, que jamais possa faltar o óleo, o azeite, Senhor, sobre as suas cabeças, Senhor amado. Pai, no nome de Jesus, que eles possam continuar te servindo, Senhor, com fidelidade, Senhor. Aleluia, Pai, aonde eles estiverem, Senhor amado. No nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, queremos aqui também te agradecer, Senhor, aleluia, Senhor, pelo que tu fez nessa noite, neste lugar, pelo culto, Senhor, aleluia, qual tu proporcionou para estarmos aqui nessa noite, celebrando a Ti, aleluia, sendo ministrado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor. Continua com esse povo, com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. A cada dia desde já queremos apresentar esta semana, Senhor, que se iniciou hoje, Pai. A cada dia dessa semana possa ser, Senhor, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de bênção, Senhor, para a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Mas se for essa noite que Tu escolheu para vir buscar a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor, leva-nos contigo para estarmos para sempre contigo. E que o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém.